Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui nessa jornada pelo purgatório, né? Nós estamos na segunda parte da Divina Comédia, ou seja, o segundo livro, que se intitula Purgatório. E aqui é uma série, né? Aqui é uma playlist destinada a todos as observações, chave de leitura, simbolismo, significado, contextualização dos cantos do Purgatório de Dante Alighieri. Então já estamos aqui no nós estamos aqui no oitavo canto hoje, né? Vamos falar sobre o oitavo canto hoje. É uma alegria ter você aqui comigo. Então, como sempre, trago a introdução e depois toda a chave de leitura para que você possa entender melhor e se aprofundar melhor na história de cada canto e naquilo que Dante quer realmente, verdadeiramente expressar nessa obra maravilhosa que é a Divina Comédia, ok? Vamos lá para a introdução do canto? Purgatório de Dante Alighieri, canto oitavo. No começo da noite, 2 anjos descem do céu para expelir a serpe maligna que quer entrar no vale. Entre as sombras que se aproximam dos poetas, Dante reconhece Nino Visconti, de Pisa. Conrado Malaspina pede a Dante notícias de Lunigiana, sua pátria. Não sei se é Lunigiana ou Lunigiana, sua pátria. Dante responde elogiando a sua família. E assim começa o canto. Então, anoitece, eles estão ali do lado do vale, né? Do vale dos líderes, dos preocupados. Por que preocupados? Porque se preocuparam mais com a sua vida ali terrena, mundana, com os assuntos, obrigações e deveres, né? Principalmente ali de governo, e deixaram para depois os seus obrigações, deveres, né, espirituais. E às vezes até por isso mesmo, né, dando um adendo aqui, né, às vezes até por isso mesmo que eles cometeram tantos erros, né, como tantas guerras, tantas batalhas, porque realmente estavam afastados da sua vida espiritual, né, estavam muito focados na sua vida de governo, na sua vida mundana. Então, talvez se todos esses governantes, esses líderes, tivessem, além, né, das virtudes, né, buscassem as virtudes humanas, né, além das virtudes humanas cardeais, as baixas, estivessem também cheios e buscando as virtudes elevadas, as santas, ou seja, as teologais, talvez muitos dos erros que eles cometeram em vida, eles não teriam cometido, né. Aí tá o exemplo de Felipe IV, né? Felipe IV, o Belo, né? Carlos de Anjou II, né? Lembrando aqui que ontem não falei, né? Mas recapitulando, né? Referente aos príncipes, os líderes que estão nesse vale. O Felipe III, que foi rei, ele é pai do Felipe IV, né? Que é o Belo, que fez tudo aquilo lá, né? Que a gente explicou ontem, que eu expliquei ontem. E ele é pai também de Carlos de Anjou I. O povo, apesar de tudo, gostava mais do Carlos de Anjou I do que o seu filho, Carlos de Anjou II. Porque ele foi um rei bem difícil. Mas então, só essa observação que eu achei interessante trazer. O Felipe III é pai tanto de Felipe IV quanto de Carlos de Anjou I. Carlos de Anjou, né? O primeiro. Ou seja, o Felipe IV Belo é irmão do Carlos de Anjou. Então, achei interessante aqui nessa história trazer esse parecer. Então, eles estão aqui porque se arrependeram na hora da morte. E talvez, se eles tivessem, né, como eu disse, dado atenção para a vida espiritual, não só para a vida do mundo, para o governo, para os assuntos políticos, né, que tanto encheram a vida deles, entreteram eles, distraíram eles durante a vida, né? Vamos dizer assim. Eles talvez não teriam feito tantos erros, cometido tantos erros, tantos pecados. Mas graças à misericórdia de Deus, Deus que é bom, é misericordioso e é amor, eles se arrependeram antes de morrer e estão aqui, ok? No purgatório, esperando para começar a purgar as suas culpas, os seus pecados e as consequências deles, ok?
Então, nessa hora, no vale ali, né, quando o canto anterior eles chegaram, eles estavam cantando Salve Regina, ou seja, Salve Rainha, um hino católico escrito no século XI. Uma oração, um canto, né, nesse sentido. Então, Sordello tá ali falando, explicando muitas coisas e tudo mais, e aqui Dante tá tentando expressar no começo o sentimento que esse vale toma quando começa a anoitecer, escurecer, né? É aquele sentimento, um sentimento de saudade, um sentimento assim de solidão, de carência, assim, aquele sentimento assim que de suspiro, sabe? Então, que faz o coração suspirar, né? Que é um desejo de, é como se fosse uma tristeza, mas não tão profunda e misturado com uma esperança, com uma espera, com um desejo, assim, né? Nesse sentido. Então, ele tenta descrever isso no início. Então o Sordello começa a dizer, só que eles começam ali no vale cantar uma música muito interessante ali, né? Então o Dante começa a se envolver com aquela música, ele até se desconecta daquilo que Sordello tá falando e começa então a prestar atenção naquela música, né? Então ele se esquece um pouco de tudo que está acontecendo ali, envolvido e elevado pelaquela canção. No sentido assim, no sentimento de que a verdade está prestes a se revelar. A verdade que é Deus, né? Que é o céu ali, né? O paraíso. Está ali, a um véu de distância que a gente pode praticamente tocar, sabe? Então, é nesse sentido. De repente, ele vê aquelas pessoas que estão naquele vale olhar para cima, desejando, esperando, e ele olha para cima também e ele vê 3 estrelas muito brilhantes. Lembra das 4 estrelas que é referente às 4 virtudes cardeais, as 4 virtudes humanas? Então, elas saíram do seu posto e deram lugar às 3 estrelas brilhantes, que provavelmente têm relação, já que estamos falando das virtudes humanas e as teologais, provavelmente então essas 3 estrelas que agora estão sob o céu, no lugar daquelas outras que foram por seu lado contrário, como explica Virgílio, elas provavelmente devem ser as referente ou ilustração ou símbolo, simbolicamente as 3 virtudes teologais, ou seja, as 3 virtudes santas ou as 3 virtudes elevadas, que é a fé, a esperança e a caridade, né? Questão para a razão, a memória e a vontade. Mas eles olham, as almas ali do vale olham para o alto na espera, parece que na espera de alguma coisa ou de alguém. E é realmente isso que acontece. Desce do céu 2 anjos com seus vestidos verdes, muito brilhantes, muito lindos, como se fosse da cor daquelas primeiras folhas que brotam na árvore, bem verdinho. Dante tenta enxergar, olhar para a face dos anjos, mas não consegue ver rosto porque são muito iluminados. Mas ele consegue ver, né, identificar ali um pouquinho de fios dourados que representa a cabeça dos anjos. Os anjos estão com as espadas nas mãos e eles vêm proteger as almas desse vale contra a serpente, né, a víbora que vem ali visitá-los à noite. Então é isso que acontece, a víbora aparece ali, dá o ar da sua graça, e Dante explica que parece que é realmente aquela víbora que tentou Eva no início lá, né, no paraíso, no qual eles perderam então a graça do paraíso. Aqui o paraíso terrestre, né, muitos dizem, né, existe então, né, a fé do paraíso terrestre. Eles não estavam propriamente no céu, eles estavam num paraíso terrestre. E aqui o purgatório, o último, dando spoiler, né, aqui no último círculo do purgatório, o último terraço, é esse paraíso terrestre que está protegido por uma cerca de fogo. Vocês vão entender isso lá no último círculo da montanha, no último nível da montanha, né, prestes a chegar ao céu. Eles veem esse bicho, essa víbora, essa serpente. E aí os anjos tomam posição e vão para cima da serpente, onde a serpente então vê os anjos assustada, ela foge. Antes de tudo isso, né, eles estão na beirada desse vale. Aí Sordello explica e pede para eles descerem até o vale em si. E Dante especifica que ele apenas precisou dar 3 passos para atingir, ou seja, a forma como ele se movimenta lá é diferente, então ele precisou só dar 3 passos para chegar até o vale onde estávamos lá. E daí, depois de tudo isso, dos anjos descerem, do canto da serpente, ele percebe ali então que tem uma pessoa olhando, meio querendo ser reconhecida por ele.
que é um Nino, então, aqui, né, da introdução, Nino de Visconti de Pisa. Era um juiz bom, digamos assim, e que Dante fica feliz de vê-lo, que ele tá ali no purgatório. Era realmente conhecido de Dante. E depois o Conrado, né, ele chama Conrado, porque as almas ali então percebem que ele é vivo. Então esse Nino chama Conrado, e é o Conrado de Malaspina, onde Dante então conversa com ele, e Dante elogia a família dele, o castelo dele, a região dele ali, por serem bons, né, que eles têm uma boa fama na Europa. E aí esse Conrado dá uma profecia para Dante, que isso ia se afirmar muito mais forte e verdadeiro na cabeça e no coração de Dante nos dias vindouros, né, no futuro, que estaria por vir se caso o juízo não fosse modificado, né? Ou seja, o destino não fosse modificado. E aqui diz respeito, com certeza, a essa fuga de Dante para o exílio, onde ele se hospedou no castelo dessa família e realmente foi muito bem recebido e muito bem tratado. Então vamos lá para algumas observações. Antes que o dia termine, um canto, um hino, né? São as primeiras palavras do hino de São Ambrósio, para proteção contra os pesadelos e espíritos da noite. Começa em latim, de lucis ante terminum rerum creator. Então o hino que eles cantam aqui é um hino em latim, né? Antes que termine o dia, que é um hino, quer dizer, é uma oração a Santo Ambrósio que normalmente as pessoas oravam antes de dormir. É como se fosse uma canção, um hino, uma oração que era feito antigamente, antes de dormir, para afastar os espíritos da noite, como eles acreditavam. A serpente e os anjos representam o pecado e a virtude, né? O bem e o mal. Então a serpente, ela tenta se infiltrar entre as almas no purgatório, que esperam a sua chance de entrar no paraíso. Os anjos, então, estão com as suas espadas flamejantes aqui, lembrando Éden, né, no capítulo 3, 24, onde eles guardam o Éden com a espada flamejante. Aqui, então, os anjos descem do colo de Maria, né? Não por acaso eles estavam rezando Salve Rainha, cantando Salve Rainha aqui, né? E a oração a Santo Ambrósio. Então, desce do colo de Maria esses dois anjos com a veste verde e com essa muito iluminados, que o Dante não conseguiu ver o rosto deles porque eram muito iluminados, mas consegui ver alguns fios dourados dos seus cabelos. Aqui então, essa espada flamejante para afastar a serpente, que é o pecado no caso, que representa o pecado, representa também, tem ali uma analogia, né, referente aos anjos que guardam o Éden, o paraíso, quando há a tentação, o pecado e a queda de Adão e Eva, nesse sentido. A expulsão de Adão e Eva do Éden, do jardim do Éden. E as roupas verdes representa um verdíssimo muito lindo, muito bonito, representa bem, na verdade, a esperança, né? O verde é a cor da esperança, né? Então, essa esperança, e eles descem com a incumbência mesmo de proteger, de salvar, né? De livrar essas almas dessa serpente, desse mal, dessa víbora. O juiz Nino Ugolino, né, Galura, ele era um juiz na sua época, um juiz muito bom. Ele era neto materno do conde Ugolino della Galura, né, que a gente encontra lá no Inferno, no canto 33. Apesar de ser neto dele, né, era seu rival ali no governo de Pisa. Nino era conhecido de Dante, por isso que foi reconhecido, por ele esperava ser reconhecido dele, né? E Dante fica feliz então de vê-lo aqui no purgatório. Nino pede para Giovanna, sua filha, né, fazer oração para ele, para que ele possa então o mais rápido possível cumprir as suas penas, né, e pagar diminuir suas penas e ali começar a purgar suas culpas, né, a consequência de seus pecados. E aí ele fala assim uma frase especial. Pede para Giovanna, minha filha, lembra de mim, fazer orações para mim, porque as orações daqueles que têm um coração puro, que são puros de coração, têm muito valor, são muito poderosas para nós. Então, aquele sentido do estado de graça, né, da importância do estado de graça e o poder das orações de pessoas em estado de graça, de coração puro.
Ele aqui se queixa da mulher dele, que se casou com outro, né? Naquela época, as pessoas também viam com maus olhos as viúvas que se casavam de novo. Então, as mulheres que tomavam um novo matrimônio, ou seja, casavam-se pela segunda vez, apesar de viúvas, ela é meio vista assim com preconceito, meio com maus olhos. E Nino tá aqui bem ressentido com isso, né? Porque ele reclama, né, que aquele brasão do qual agora se ostenta a noiva dele, que tem por brasão uma víbora, né? Não vai dar tanta felicidade, alegria ou poder, digamos assim, que o brasão que ela usava, que era o galo de Galura, que é o brasão da família dele. Ou seja, a víbora de Milão contra o galo de Galura. Ele diz, né, que seria melhor ela ter morrido com o brasão do galo da Galura do que casada, né, noiva, esposa da víbora de Milão. As 3 estrelas aqui, eu já tinha comentado, pode falar que são algumas estrelas lá. Surge uma suposta explicação de que seriam determinadas estrelas de alguma constelação, a saber, a Alfa Carinae, a Alfa Eridamus e a Alfa Dourado, né? Mas de acordo com aquela história lá do Cruzeiro do Sul não ser conhecido, nem cientificamente, nem astrologicamente, nem experiencialmente por Dante naquela época ainda, né, o Cruzeiro do Sul que só é visto no Cruzeiro do Sul, no hemisfério sul, eles são do norte, tudo mais, não poderia ser então também essas estrelas. Então a versão melhor aceita é que realmente, assim como as 4 virtudes, as 4 estrelas que aparecem no começo do purgatório se refere às 4 virtudes humanas ou cardeais, a saber, temperança, justiça, fortaleza e prudência. Então essas 3 que aparecem à noite, ou seja, quando as 4 já sumiram, ou seja, estão do lado oposto, do lado contrário, essas 3 sejam então referentes às 3 virtudes santas, as 3 virtudes elevadas, as 3 virtudes que é a fé, a caridade e a esperança. A fé que está para a razão, a caridade que está para a vontade e a esperança que está para a memória. As potências ou faculdades ou sentidos da alma, né? O Conrado de Malaspina, né, de Lunigiana, então é esse rapaz desse castelo onde Dante depois vai se hospedar. 7 anos depois desse purgatório, digamos assim, é onde Dante vai se hospedar nesse negócio do refúgio dele, do exílio e tudo mais. É um castelo que recebe ele, acolhe ele e o hospeda por um tempo. E realmente aquilo que já era de boa fama, a família dele, o castelo dele, a região dele já era de boa fama para a Europa, né, de todo mundo falava bem deles, Dante confirma e afirma, né, e solidifica no seu coração, ficando então nesse castelo por um tempo, onde foi muito bem acolhido, muito bem aceito e muito bem cuidado, muito bem recepcionado, muitos foram muito hospitaleiros com ele. Então é nesse sentido que se dá essa profecia de Conrado, é nesse sentido que Dante coloca Conrado aqui nesse canto, né? Então é isso. O canto em si se resume a isso, né? Eles ainda estão aqui, né? Foi dois cantos nesse vale referente a essas pessoas, porque aqui tem bastante coisa que Dante quer expressar, quer explicar através da sua alegoria, da sua simbologia, das suas analogias, e que fazem todo sentido naquilo que a gente está experienciando e aprendendo aqui. Espero que você tenha gostado desse canto. Se está gostando, curta, comenta, compartilha, né? Você vai estar dizendo na plataforma que os vídeos aqui são bons, que são interessantes, que valem a pena. E também você vai estar ajudando aqui o meu canal, ok? E é isso que eu faço. Trago aqui toda a explicação, simbolismo, analogia, alegoria, tudo que vai favorecer e ajudar você a entender melhor a história, o canto e o que Dante realmente, verdadeiramente estava querendo expressar nessa obra. Tem muita coisa escondida aqui, não é? Você não acha? Eu acho. Então é isso. Deus abençoe você, eu fico por aqui e espero você pro próximo vídeo, no próximo canto. Deus abençoe e até mais.